Eu me chamo Emanuel Soares Carneiro, nasci em Belo Horizonte, no bairro da Serra, que eu adoro. Tenho 4 filhos, 9 netos. Comecei muito cedo no rádio, levado pelo meu irmão, o Januário Carneiro, porque meu pai havia falecido, eu tinha 13 anos de idade, e o Januário, que já tocava com muito sacrifício a Rádio Itatiaia, me levou para trabalhar com ele. E com ele eu passei pela função de office boy, fui plantão esportivo, operador, e comecei a escrever, e gostava também, além de futebol, muito de música, passei pela direção artística, e eu fui ganhando etapas na Rádio Itatiaia. E nós trabalhamos juntos durante quase 40 anos, até que, com a morte do Januário, em 1994, eu assumi a direção da Rádio Itatiaia, com uma equipe muito boa, observando os valores que o Januário quis que a Itatiaia tivesse, e estou, assim, feliz por estar dirigindo uma emissora que, com muito sacrifício, com muita persistência, com muita honestidade e agora com muita credibilidade adquirida, ela é um sucesso de audiência, e esse retorno que o público nos dá, nos obriga também a fazer uma empresa com muita responsabilidade. O Januário Carneiro, ele era um visionário. Ele acreditava em transmissões impossíveis, em eventos mostrando ao público que aquilo iria para o ar de qualquer maneira. Então falava de um avião, irradiou uma exibição da Esquadrilha da Fumaça em Belo Horizonte, de cima de um dos aviões. E o Januário Carneiro apostou muito também em jovens talentos, em pessoas que não tinham oportunidade nas emissoras que estavam no ar na época, e que foram, através da Itatiaia, se tornando profissionais. E isso gerou uma série de novos profissionais no rádio e na televisão em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Funcionários que saíram da Itatiaia foram trabalhar em outras praças, mas que mantiveram a Itatiaia no coração, porque a Itatiaia foi a primeira chance, o primeiro carinho, o pré-primário de todos eles. E isso foi dando à Itatiaia uma simpatia muito grande com o público, porque ela falava, às vezes, verdades na sua cobertura, ela contestava, ela tinha opinião. Não era uma emissora chapa branca. Por isso é que, até hoje, o que a gente preserva assim, com muito carinho, numa redoma, é a nossa credibilidade. Não enganar o público, não fazer uma mistura entre departamento comercial e conteúdo jornalístico, conteúdo esportivo. Tudo isso nos ajudou muito a ter esse carinho com o público. Eu, sempre que chega um funcionário novo para Itatiaia, vindo do UniBH, eu faço a ele algumas perguntas. Onde você nasceu? Quem é seu pai? Às vezes eu conheço seu pai, seu tio. Você morou em Belo Horizonte? Onde você estudou? Tem umas perguntas,
Se você está com vontade. Quer dizer, qual a área do jornalismo que você quer? Porque jornalismo tem jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo policial. Eu só não pergunto a ele, a esse candidato, no caso, se ele for jornalista, qual é o partido dele? Se ele é PT, se ele é PSDB, se ele é PMDB, se ele é tucano, porque cada um tem o direito de ter a sua preferência. E no esporte também a mesma coisa. Faço várias perguntas, só não pergunto o clube, para que time que você torce. Porque se ele falar para mim, olha, eu não torço para time nenhum para agradar, ele está mentindo. É impossível, na minha opinião, por experiência, que um rapaz de 18, 19 anos, que aos 9, aos 10 anos de idade, gostando de futebol, ele não tenha uma opção por algum clube. Às vezes, depois de uma cobertura do Atlético e Cruzeiro, você encontra com um cruzeirense e fala, vocês ontem estavam muito atleticano. Você encontra com um atleticano e fala assim, vocês ontem estavam muito cruzeirense. Quando isso acontece, me dá a tranquilidade, a certeza de que nós fomos isentos, fomos imparciais. Agora, a paixão clubística, ela às vezes distorce na cabeça do torcedor ou da torcedora aquilo que você está falando. O ouvinte, ele quer que você fale aquilo que ele quer ouvir. E aquilo que ele quer ouvir, às vezes, não é a verdade. É o torcedor que vê pênalti, que vê isso, que o juiz prejudicou e tudo. Isso é muito gratificante, dá trabalho, mas nós temos a consciência tranquila, isso é bom dizer, sempre, que esse lado de imparcialidade, a Itatiaia preserva como sendo um fundamento intocável, ser imparcial o tempo todo. O nosso leque de abrangência, ele é muito amplo. E a informação hoje que a Itatiaia tinha assim como quase que uma, como eu diria, que palavra que é? Bom, ela era quase sozinha, né? Hoje já existe uma concorrência muito grande, já existem emissoras que dão noticiário geral o tempo todo, 24 horas por dia. Nós temos hoje uma concorrência, e não só de emissoras de rádio. Nós queremos dar uma notícia na frente do jornal e da televisão. Nos incomoda muito pegar um jornal no dia seguinte e ter ali uma notícia que você não deu. Né? Nós fazemos a maior força, primeiro, para dar a notícia correta. Isso também é intocável. A notícia ela tem que ser checada e cuidado com a pressa de dar a informação na frente. Tem uma frase que eu ouvi há mais de 30 anos num congresso, que eu guardei e eu acho uma das mais importantes para falar sobre o rádio. O cidadão disse o seguinte, era um professor, foi um seminário sobre rádio em São Paulo. Ele falava o seguinte, você, na sua comunicação pelo rádio, tem que falar frases curtas, com muita clareza, sem procurar palavras difíceis, caprichando na dicção. Cuidado, porque no português algumas palavras, elas se parecem muito. Ele falou em números, falou assim, ó, o 10 parece com 3, parece com 6. Você fala 6, fala assim, 10, 6, 3, né? Com muita clareza. E aí ele concluiu essa afirmação dele, ele deu vários exemplos. Falou o seguinte, quem está do outro lado, quem está ouvindo o rádio,
não tem a imagem, é só a voz. E quem está do outro lado não pode pedir para você repetir. Se ele não entendeu, não tem jeito. Eu agora estou com uma implicância. Pode ser implicante em algum momento, né? Dos locutores esportivos falarem 5 minutos da etapa complementar. Eu falo, gente, eu nunca vi um torcedor de futebol falar que o gol foi feito aos 5 minutos da etapa complementar. Fala segundo tempo, pelo amor de Deus. Segundo tempo, é assim que o torcedor se refere àquele tempo do jogo. Então, tem umas coisas ainda que a gente procura corrigir. Mas vai tudo bem, vai tudo bem. A audiência é muito boa. Eu chamava o Oswaldo Faria na minha sala para a gente discutir assuntos de futebol e a gente passava aquilo que a empresa queria. Quando eu descia no esporte, o Oswaldo era meu chefe. Então ele puxava a minha orelha, chamava a minha atenção, né? E agora é com a Úrsula Nogueira. Eu continuo fazendo programa esporte na Itatiaia. Então, quando eu entro no departamento de esporte, eu sou mais um ali e me dou muito bem com a equipe, né? A idade, às vezes, te ajuda muito quando você fala sobre algum fato, cita algum exemplo, fala sobre, morreu fulano de tal lá no Uruguai. Não, foi campeão em 1950, era o goleiro da seleção uruguaia, que ganhou aquele jogo no Maracanã. Aí, e tal, né? Isso ajuda muito. E hoje tem o Google, tem a internet, tem aquilo que é colocado à disposição do profissional de comunicação hoje, não existia anos atrás. E isso ajuda muito. Quando começou a chegar a internet, o rádio, que já tinha uma disputa muito grande com a televisão, pensou mais ou menos assim, mais um concorrente para dividir o bolo. Chegou a internet e nós usamos a internet praticamente desde os primeiros momentos e nos aproveitamos muito porque ela criou uma facilidade de comunicação com o ouvinte impressionante. A vida em família? Eu tenho 4 filhos com uma ex-mulher, tenho 11 netos, tenho um que nasceu recentemente, tem 1 ano e pouco, e tenho uma neta já de 26 anos que se formou como jornalista aqui no UniBH, que é a Ana Cecília Carneiro. Foi professora, foi aluna da Vani, da Nair Prata e tudo mais. Eu tenho agora uma outra mulher, se chama Ilma, que foi durante muitos e muitos anos professora universitária, é a minha companheira atual. E eu vivo muito bem em família, curto muito os meus filhos, os meus amigos, vou nos aniversários do pessoal da Itatiaia, nas homenagens, nas despedidas. Tenho, assim, um lado social. Gosto muito do que faço. E, pegando um pouquinho do Januário, que foi um grande mestre, foi professor de todos nós, me ensinou muito, como irmão, como patrão, como professor, como companheiro. Eu quero passar também essa experiência, pegando o rádio antigo, aquilo que ele nos deu até aqui como sustentação, como base, como alicerce, como pilar de tudo isso, para que a gente continue aplicando os mesmos valores que fizeram da Itatiaia o que é hoje a Rádio Itatiaia. Uma emissora única, bem aceita, ela é polêmica, ela é rápida, mas, acima de tudo, a Itatiaia é confiável. Posso fazer um bate-bola? Bate-bola. Joga aqui. Eu considero que o rádio, hoje, nos dias atuais, ele é muito pouco observado
pela mídia, pela publicidade. A publicidade tem, assim, uma veia muito especial para patrocinar tudo que vem da televisão, até aqueles programas que a gente sabe que não tem audiência, porque a disponibilidade de canais de televisão hoje, ela é imensa. Mas, por exemplo, a Itatiaia, ela fala para 2 milhões, a média, 2.300.000 ouvintes diferentes a cada 30 dias, ouvintes diferentes. Ela tem números em que ela ganha em vários horários da televisão. E, às vezes, você fica incomodado vendo um anunciante que poderia estar sendo muito melhor servido pelo rádio do que por um canal inexpressivo a cabo de televisão só porque tem alguém fazendo uma palhaçada especial e tem aquela empolgação, né? Aquele amor novo por tudo que vem da mídia de televisão. Isso é a minha observação atual. Não estou reclamando isso em nome da Itatiaia. Itatiaia, às vezes, ela tem até problemas de encaixar um anunciante na sua programação. Mas o rádio em si, que até aqui prestou um serviço enorme ao Brasil, o rádio está carente de reconhecimento de anunciantes. E nós, rádio instituição, sempre ficamos dependendo de algumas providências do governo e de autoridades e de deputados para resolverem problemas antigos que são inadiáveis e que nos prejudicam em termos de audiência. Citando apenas um. A Voz do Brasil foi criada em 1937, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, quando não tinha televisão. Isso permanece até hoje. O Brasil para às 7 horas da noite para irradiar por todas as emissoras a Voz do Brasil. Você, para transmitir um jogo começando às 7h30 da noite, você tem que fazer uma mágica, ir à Justiça Federal, entrar com mandado de segurança, liminar, cautelar, não sei o que mais. E isso é uma medida excepcional. E já há 11, 12 anos, isso está aprovado pela Câmara, pelo Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara, para nós flexibilizarmos a Voz do Brasil. Não é acabar com a Voz do Brasil, como muita gente entende errado. É permitir a uma emissora de rádio colocar até às 10 horas da noite a Voz do Brasil na sua grade de programação. Mas isso é uma bola na marca do pênalti, sem goleiro, e não aparece aquele para chutar, tem a coragem de chutar. Estamos esperando, fazendo o fosso. Não sei, isso não sei. Algumas coisas no Brasil, elas custam muito a acontecer. Hoje, o horário de 7 às 8 da noite, ele é nobre, é um horário nobre. Por quê? Você informa o trânsito para as pessoas que estão engarrafadas em Belo Horizonte, no Rio, São Paulo, nas grandes cidades. Você poderia estar prestando ali um ótimo serviço à população. E, às vezes, tem um acontecimento que você tem que interromper às 7 horas da noite, você tem que deixar a informação para depois de 8 horas, ou um incêndio que esteja acontecendo, ou uma manifestação. Tem 1000 coisas acontecendo, o dia não acaba mais às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde. As pessoas se locomovem. Há engarrafamentos gigantescos em Belo Horizonte entre 7 e 8 horas da noite. Estão acontecendo com muita frequência e você fica limitado. O rádio pede isso. Eu estou dizendo isso aqui nesta gravação, porque já passou da hora das emissoras terem o direito
de escolherem o que é melhor na sua programação. Aí o governo te empurra uma Voz do Brasil, dando as notícias que você já deu e repetiu durante todo o dia, não tem novidade nenhuma. Os anos de 2013 e 2014 foram muito bons para o futebol de Minas Gerais. E nós já estamos terminando o 5º mês de 2015 e os times não estão passando a mesma confiança desses anos anteriores. O Atlético é favorito, o Cruzeiro é favorito, ficou essa imagem. As contratações que fizemos para esta temporada não foram felizes até aqui, e isso atingiu principalmente o Cruzeiro, que está pagando um preço por ter desfeito um time muito bom, que terminou o ano de 2014, e tendo hoje um time que não se acertou nesses primeiros meses. Mas futebol é cíclico. Você hoje está numa semana ruim e na semana que vem pode estar ganhando jogos que você não esperava ganhar. É assim que vive o futebol. Vida que segue. Nós sempre transmitimos para o público uma confiança, um otimismo muito grande, defendendo o futebol mineiro, que tem sido vitorioso. O mercado publicitário mineiro não abastece os clubes de verbas que poderiam estar dando a eles mais condição financeira. Vou citar o exemplo do Cruzeiro, que é bicampeão brasileiro, que estava até ontem numa situação muito boa na Copa Libertadores e que ainda não tem o seu patrocínio master. A camisa do Cruzeiro está esperando, pedindo, clamando, querendo vender esse patrocínio. E pega uma empresa do governo, Caixa Econômica Federal, que patrocina clubes muito menos expressivos do que o Cruzeiro, que estão estampando a marca da Caixa nos seus uniformes. É isso. O Brasil tem, assim, uma repetição de que quando tudo parece que agora vai dar certo, que o país entrou nos trilhos, que o rio entrou no curso, acontece um fato inesperado que muda tudo. Então, vou pegar aqui exemplos, assim, que eu me lembro no momento. O Jânio Quadros era uma grande esperança brasileira. Foi eleito com a grande maioria, renunciou. O Tancredo foi eleito depois de uma luta imensa para o Brasil voltar a ter um presidente escolhido. Não foi ainda pelo povo, mas foi pelo parlamento. E o Tancredo morre. Quando tudo agora parecia que o Brasil caminhava, depois desses anos felizes de recursos entrando, o Brasil deu assim uma marcha ré, está num momento muito confuso. Mas da mesma forma também que o Brasil entra em depressão, ele sai também com uma coisa que ninguém consegue explicar. Por isso é que, falando deste momento, o Brasil está confuso. A presidência da República, o Senado, a Câmara dos Deputados, estão discutindo assuntos pontuais, importantíssimos, em meio a manifestações de rancor um contra o outro. O Brasil precisava de um grande projeto de crescimento. Eu estava lendo um artigo do Carlos Alberto Teixeira, ele edita em Belo Horizonte uma revista, Mercado Comum. Eu estava lendo um artigo do último número
ele dizendo que o Brasil precisa de um novo JK. O que é? O JK estabeleceu metas. O Brasil vai ter indústria automobilística, o Brasil vai ter estradas, o Brasil vai ter hidroelétrica, energia, transporte. O Juscelino pensou o Brasil, o slogan dele é 50 anos em 5. Ele pensou isso. Agora, nós não estamos falando mais pensando na semana que vem, nós estamos pensando no dia a dia. O que vai acontecer hoje? Aí fica o Brasil parado, né? Em cima de uma corrupção nunca vista em nenhum país do mundo, a intensidade da corrupção. Mas o brasileiro não desiste nunca. Eu espero que haja, acima de tudo, bom senso, pensando muito menos no político e pensando mais na população. Isso não é tão difícil assim de acontecer. O Brasil cresceu nessas décadas. Nós somos hoje um país que é respeitado. E pelo mundo afora também, há sim um espanto de como o Brasil, da noite para o dia, passou do patamar de cima, de chegar perto, né, de outros países e fazendo coisas que não cabiam mais. O Brasil tinha que estar mais próximo de países do primeiro mundo e pensando menos em política de eu sou a favor, eu sou contra, você é conservador, eu sou comunista, sabe? Isso aí está criando na população um desgaste, um pessimismo desnecessário. Porque, de um modo geral, as coisas estão funcionando e estão indo bem. E nós estamos complicando o Brasil a partir de Brasília. Mas brasileiro acredita sempre, não desiste nunca. É o que eu espero. Falei muito. Resolveu fazer uma entrevista um pouco diferente com ela. Experimentamos uma entrevista via WhatsApp. Olá, pessoal do Convergência, tudo bem? É um prazer estar participando aqui com vocês. E sim, o Instagram é uma mídia social, assim como o Facebook é. O DNA de Atleta está em Venda Nova, na zona norte da capital, e veio conversar com uma figura muito importante. Sem camisa e com os pés descalços. Detinha ele uma bola debaixo dos braços. Talvez o único brinquedo num lugarejo tão remoto. Mas lá estava ela, em sua geometria circular, arrancando um sorriso do pobre menino. A bola estava lá.